fico muito feliz por poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a nossa edificação pessoal e a edificação da igreja também, né? Nós estamos vivendo dias, como diz o apóstolo Paulo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, muito difíceis, dias em que ser humano parece uma coisa estranha, não é? Ser uma pessoa, ser alguém com atitudes que realmente glorifica o nosso Criador, vai se tornando cada vez mais extraterrestre, né? Então parece que ser um verdadeiro cristão nos dias atuais é assumir a personalidade de um ET, né? De alguém que não vive nesse mundo, que não é daqui, né? E isso tem sido difícil para muitos de nós, para muitos que já confessaram Jesus Cristo como seu Senhor, porque o amor pelas coisas que vão ficar aqui ainda é muito forte no coração dessas pessoas que têm essa dificuldade de viver uma vida que realmente demonstre a presença de Jesus nela. E é sobre isso que eu quero falar. Neste ano os batistas brasileiros estão trazendo o tema Anunciemos o Amor Gracioso. Anunciemos o amor gracioso. E a divisa é 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz, apenas a parte A: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. A parte B é muito importante também, mas não sei por que eles deixaram de fora. A parte B, alguém pode completar? Alguém sabe esse versículo de cor? O que João diz aqui? Tem João 3,16, todos nós sabemos. Essa é 1 João, capítulo 3, versículo 16, que é literalmente um complemento de João 3,16. A parte B diz assim: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Impressionante, não é mesmo? Então, e o hino que vai servir de base para os batistas brasileiros durante o ano de 2025 é o amor, Deus, o amor de que é Logo Eu, o título original da música de Raquel Novaes. Depois o irmão Nairon vai trazer essa música para vocês, que vai ser a música oficial dos batistas brasileiros durante o ano de 2025, né? 2025. Então, diante disso, durante essa semana pensando, veio à minha mente uma passagem da Escritura onde Jesus é questionado quem é o nosso próximo. O doutor da lei faz essa pergunta para ele: quem é o meu próximo? E ele conta uma história que é conhecida como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E como temos sido uma comunidade de amor, que ama Deus, que ama as pessoas e que ama servir, nada mais interessante do que continuar a enfatizar isso nas nossas vidas e na vida da igreja, e enfatizando mais uma vez essa atitude que devemos nortear nossos passos neste ano novo que já recebemos do Senhor, né? Que já não temos ele inteiro, já são menos 12 dias, né? Se você ainda, dizem que o ano começa depois do carnaval, e é verdade. Eu trabalho no comércio e o movimento é muito pequeno nesses 2 primeiros meses, né? Antes de começar as aulas e tudo mais. Então vamos nos ater ao texto lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, e para ganharmos tempo, eu vou ler apenas um versículo, mas vou usar todo esse texto na minha meditação, né? Verso 34 diz assim: e chegando-se,
dispensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E o verso 33 diz: certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra, e ela é viva, eficaz, a instruir os nossos corações e mentes naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Abençoe-nos nesta noite, abrindo nossa mente e coração para recebê-la, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O título da nossa meditação é Desafiados a anunciar o amor gracioso de Jesus ao próximo. Ao próximo. Eu poderia colocar aqui ao bairro Goiás, né? Poderia colocar aqui ao Garavelo, a Aparecida de Goiânia, a cidade de Goiânia, ao estado de Goiás, ao Brasil, ao mundo, mas eu acho que isso perderia o sentido do que realmente Jesus quer nos mostrar com essa história. A nossa vida e a nossa maneira de expressarmos sentimentos deve ser sempre para pessoas e pouco para as coisas. Porque quando invertemos esse valor, nós começamos a fazer uso das pessoas e amar as coisas, que deve ser o inverso. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas para efetivar, materializar e consumar esse amor uns pelos outros. Mas tem pessoas que não conseguem viver essa dinâmica, né? Não conseguem viver essa dinâmica. Então Jesus quer nos ensinar aqui hoje esta grande lição que nós precisamos. Mas como é que nós precisamos fazer isso? Como é que conseguiremos vencer esse desafio? Uma coisa que nós precisamos compreender e lembrar sempre, que vivemos dias muito difíceis. O apóstolo Paulo disse isso na carta a Timóteo ao escrever o seguinte: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Isso a gente tem visto demais na mídia hoje, não é verdade? Demais da conta, a pessoa mata a outra por bobagem. Por bobagem. Violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro valor dela. Fique longe dessa gente. Que tipo de gente Paulo está fazendo ficar longe? Daqueles que se dizem ser seguidores de Jesus, mas negam com as suas atitudes. Qual o primeiro passo que precisamos tomar para vencer o desafio de anunciar o amor gracioso de Jesus ao próximo? É necessário irmos além da mera curiosidade espiritual. Os versos 25 a 29 do texto que falei com os irmãos, de Lucas capítulo 10, diz o seguinte: e eis que se levantou certo doutor da lei,
e para experimentar, disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Existem atualmente, meus queridos irmãos, pessoas que têm uma grande curiosidade sobre as coisas pós-morte. Eles andam pesquisando e buscando nas práticas espirituais respostas não para a sua fome espiritual, mas para a sua satisfação intelectual. Eles querem saber só. Como esse doutor da lei se aproxima de Jesus, e alguns teólogos e estudiosos da Bíblia de hoje, buscando debater pontos importantes e delicados da doutrina e vida cristã, querendo ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito do assunto, mas revelando nitidamente que eles não buscam a verdade, mas apenas querem discutir os valores cristãos, a fim de rechaçá-los, colocando-os em descrédito. Meus queridos irmãos e amigos presentes aqui nesta noite, existem pessoas que se aproximam de Jesus Cristo não por se verem pecadoras, mas para tentar justificar a sua justiça própria, seu orgulho de serem honestos cumpridores da lei, homens e mulheres que se veem como exemplos de integridade e moralidade, não precisam de Deus e nem de sua religião, porque se veem perfeitos. Este doutor da lei estava ali diante de Jesus e ele não estava demonstrando algo de necessidade espiritual, mas apenas querendo colocar Jesus à prova, para ver se pegava ele em algum tipo de inconsistência legalista, e colocar a multidão contra ele. Então, ele tinha consciência de que ele não cumpria estes mandamentos, mas ao invés de se humilhar e reconhecer que não conseguia viver em tal nível, apagou o fogo da sua consciência com a água do orgulho e da justiça própria, como afirmou um estudioso chamado John MacArthur, em seu livro As Parábolas de Jesus. Meus queridos irmãos, se queremos, no ano de 2025, ver algo diferente acontecer em nossa vida, nós precisamos ir além da curiosidade espiritual e nos deixarmos moldar pela eficácia das Escrituras Sagradas, que todos nós, no dia 31 de dezembro, decidimos, os que estavam aqui, não sei os que não estavam, mas os que estavam aqui decidiram ler a Bíblia toda este ano. Tomaram esse posicionamento de ler a Bíblia toda este ano de 2025. Vai ser um bem tremendo para a vida de cada um que conseguir colocar esse desafio em prática. Então, se você deseja que algo na sua vida seja diferente nessa área, busque isso de todo o seu coração. Jesus poderia ter mandado esse doutorzinho às cucuias, mas ele poderia ter dito também: diante de tais afirmações sem vida, você está fora do reino de Deus e da vida eterna. Vai cuidar, vai fazer outra coisa. Mas Jesus não fez isso.
Ele poderia ter deixado aquele sujeito ali com o seu orgulho e sua justiça própria, virado as costas para ele e ido embora. Mas vocês sabiam que no Novo Testamento não existe um tipo de diálogo que uma pessoa travou com Jesus, que Jesus virou as costas para ele. Todas as pessoas que discordaram de Jesus foram elas que viraram as costas para Jesus. Jesus nunca virou as costas para ninguém. E não vai ser para você hoje. Não vai ser. Ele sempre está de frente, olhando nos nossos olhos, além dos nossos olhos, vendo o nosso coração, lendo os nossos pensamentos, mas nos respeitando tremendamente. Jesus não é invasivo. Ele não é aquele tipo de pessoa que te deixa desconfortável na presença dele, de jeito nenhum. Jesus amou aquele homem, aquele doutor, mesmo sabendo das intenções dele, em relação ao assunto que ele estava levantando. Então Jesus está nos dando um exemplo pessoal do que ele ensinou e viveu. Amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Você já leu esse mandamento nas Escrituras? Já meditou sobre ele? Porque inimigos, o crente não deve ser de ninguém, e nem pode. Mas ele tem muitos inimigos. E a única atitude aprovada por Deus em relação aos nossos inimigos não é a lei e a justiça, mas a misericórdia e o perdão. Que diferença, não é, meus irmãos? Que diferença. E era exatamente o que esse doutor da lei não estava entendendo, que Jesus queria ensiná-lo. Por isso, e mesmo que esse perito tenha conseguido rebater a tentativa de Cristo de convencer o seu coração, mesmo que a única motivação do homem tenha sido a de elevar a si mesmo e rebaixar Jesus, o Salvador lhe responde com gentileza terna e paciente. Não é a repreensão dura que o homem merece. Jesus lhe conta uma história, e essa história traz algumas lições que, no desafio de anunciar o amor gracioso do Senhor Jesus, é necessário vencermos a religiosidade de aparência. Preste atenção nos versos 30 e 31, quando Jesus começa a contar a história. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. Aqui, meus queridos irmãos, Jesus vai mostrando, né? Quando o homem pergunta para ele, não querendo sair na pior, quem é o meu próximo? Jesus começa a contar essa história, bem conhecida, os lugares que Jesus usa ali não tem nenhuma figura de linguagem, é vida na vida aqui na parábola, né? É o cotidiano daquele tempo. O caminho para Jericó era uma descida, né? É algo que alguém que já viu as serras lá do Rio de Janeiro, para Jericó era a mesma coisa, só que a maioria do pessoal naquela época fazia a pé, e era um lugar perigoso, não se podia andar sozinho, mas esse homem resolveu ir sozinho. E o que aconteceu? O que todo mundo sempre temia, andando sozinho naquela estrada. Foi assaltado, espancado, e ficou lá, seminu, quase morto. Quase morto. E a primeira pessoa que ele vê passando por ali era um irmão seu de fé, um sacerdote. E sabe o que o sacerdote fez? Passou por largo. Então, o que acontece, meus queridos irmãos, nisso? Ao contar esta história, Jesus referia-se a fatos que ocorriam constantemente nesse caminho de Jerusalém para Jericó.
É nesse ponto que o mestre das parábolas acrescenta um toque fascinante. Ele usa a palavra casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Nós conhecemos muito bem o significado da palavra casual, não é? É algo inesperado, algo não programado, algo não... E aqui parece, será se Deus não sabia que aquele sacerdote ia passar por ali, que aquele homem seria assaltado? Claro, Deus tem tudo sob controle, não existe casualidade na vida cristã, meus queridos irmãos. Em tudo Deus tem um propósito. Então as pessoas que passam pela nossa vida, o nosso próximo, eles não estão ali casualmente, eles estão ali propositalmente por Deus. Ninguém com quem nos relacionamos está na nossa vida por acaso, não. Por isso eu uso sempre uma expressão: crente não tem sorte, crente vive na bênção. E bênção não é questão de sorte, bênção é questão de garantia, é questão de promessa, é questão de um Deus que nos ama. Então muitas pessoas vivem jogando na sorte e esquecem que isso não é aplicável ao reino de Deus. Não existe casualidades, existe sempre propósitos. Então ali aquele homem não foi uma coincidência, não foi por frívola vontade, casualidade, que o sacerdote, o levita e o samaritano passaram por aquele mesmo local onde o homem estava deitado gemendo. Eles trilhavam aquele caminho porque Deus assim preparara aquele momento e assim cumpriu com exatidão o seu plano. O Senhor, como planejador onisciente, sabe como fazer acontecer um encontro entre pessoas quando necessário. Preste atenção, meus queridos, muitas oportunidades estão encobertas sob os acontecimentos que parecem acontecer apenas por acaso na nossa vida. Não tome as coisas inesperadas na sua vida ou como sorte ou acaso. Não existe isso na vida de um cristão. Tudo, em tudo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Então, na providência de Deus, ou nos registros dos evangelhos, não existe casualidade. O sacerdote passou por aquele caminho exatamente para que algo coincidisse e harmonizasse com o outro acontecimento. Ele jamais evitaria encontrar-se com um homem que precisava de ajuda. No entanto, o sacerdote não viu aquela situação como uma feliz coincidência, algo planejado por Deus para que pudesse ajudar uma alma necessitada. Ele viu o viajante que fora abatido e estava agonizante, mas passou por ele sem fazer nada. Esse saudável e despreocupado sacerdote, um servo da lei obrigado a agir com misericórdia, até para com um animal. Temos aqui um homem que dizia abertamente ser consagrado a Deus, e nesse exato momento estava a caminho de casa, após ter cumprido o seu turno no serviço do templo. E claro que após as suas orações e sacrifícios, ele será misericordioso para com o homem que dolorosamente precisava de misericórdia. Mas o que acontece? Esse líder espiritual, que era um dos 12.000 sacerdotes que viviam na cidade de Jericó, naquela ocasião, evidentemente tinha deixado Deus no templo e não tinha tempo nem compaixão pelo seu desafortunado companheiro judeu. Religião de aparência, meus irmãos. Ela não muda as nossas atitudes, ela nos estimula a intenções. Lembram de hoje de manhã? Atitude e intenção? A diferença entre uma coisa e outra. Então, de bem intencionados, o inferno está cheio.
Está cheio de pessoas bem intencionadas. Por isso, quando nós, como o irmão Nairon aqui ressaltou na abertura da nossa programação nesta noite, o que nós estamos fazendo aqui não deve ser da boca para fora. Deve ser algo que me motivou a estar aqui, para reforçar as minhas baterias espirituais, no propósito de continuar a servir o meu Deus, de segunda a sábado, onde Ele me colocou, onde Ele me estabeleceu, onde Ele me deu o privilégio de ganhar o meu pão, onde Ele me realmente tem ali como um missionário, um representante do seu reino, um embaixador, em nome de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento. Por isso, meus irmãos, lembremos-nos, para vencermos o desafio de anunciarmos o amor gracioso de Jesus ao nosso próximo, nós precisamos nos vencer da religião de aparência. Uma segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, é que é necessário, para anunciarmos o amor gracioso de Jesus ao próximo, é necessário despirmos, parece sinônimo da outra, mas não é não, de uma adoração apenas verbal. Veja o que diz o verso 32. De igual modo, um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Levita é a mesma linha de sacerdote, são todos descendentes de Arão. O levita é de Arão, o sacerdote nem sempre era, né? Nem sempre era. Os levitas eram os tipos daquelas pessoas que cuidavam do templo e principalmente dos rituais de adoração. Dos rituais de adoração. Por isso, no Ministério de Música, alguns dão o nome de Ministério Levita. Né? Ministério Levita. Mas o levita era a mesma tribo. Então, esses dois líderes espirituais deveriam ser os primeiros a traduzir sua fé em Deus em preocupação e cuidado para um corpo espancado do viajante naquele caminho. Antes de Lucas 10, Jesus faz uma oração dizendo o seguinte: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Esses dois personagens religiosos dessa parábola, o sacerdote e o levita, representam aqueles aos quais Jesus se referiu quando falou em sábios e cultos. Sábios e cultos. Representavam os homens de melhor formação de sua cultura e os dignatários religiosos mais respeitados do tempo de Jesus. Mas eles não conheciam Deus. Nenhum estava preparado para o céu, eram filhos da desobediência e, portanto, objetos da ira de Deus. Não amavam Deus de verdade, pois quando você ama Deus, você guarda os seus mandamentos. Também não amavam os seus próximos, pois quando se viram diante de uma necessidade real e urgente, e tiveram a oportunidade de demonstrar amor, eles se recusaram. Se recusaram. São ilustrações fortes, meus queridos irmãos, dos hipócritas religiosos, que observam a lei cerimonial e devotam suas vidas ao serviço no templo, mas não possuem qualquer virtude real em seus corações. Se igualam mais. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele não está falando do incrédulo, ele está falando de gente que estaria dentro das igrejas. Aquele texto que eu li na minha introdução, ele não estava falando de ímpios, mas falando a um pastor sobre o tipo de pessoa
que ele iria apacentar, que ele iria realmente ter que cuidar. Fazer isso, meus queridos irmãos, significa entender a mensagem de Jesus. Seria incorreto condenar a indiferença insensível desses dois homens e desdenhar sua negligência deliberada como uma coisa generalizada. Havia muitos sacerdotes bons, muitos levitas excelentes, obedientes a Deus. Mas esses dois aqui passaram vergonha à classe. Meus queridos, uma terceira atitude que Jesus aqui nos chama a atenção nessa parábola, que é necessário para vencermos o desafio de anunciar o amor gracioso de Jesus ao próximo no ano de 2025. É necessário uma visão real das pessoas a serem alcançadas. Presta atenção na abertura. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Há um corinho muito interessante que a gente costuma cantar no meu tempo, de criança. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Não tem nada. Então, quando você encontra uma pessoa que não crê em Jesus, ela é desprovida de vida. Você sabia disso? Ela é desprovida de vida. Se essa palavra vida, no seu conceito, é bens materiais, é casa própria, é melhor emprego, é um concurso vencido, é uma formação chegada, isso é vida para mim. Você está enganado, isso é morte. Isso, se você pode ter isso tudo e continuar morto. Porque a vida só existe num relacionamento genuíno de fé com Cristo Jesus. Jesus não disse: eu sou uma vida. É isso que Jesus disse? Eu sou uma vida, um caminho, uma verdade. Foi isso que Jesus disse? Não, ele absolutizou no ego dele, no eigomi, vida, caminho. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos perder essa realidade da nossa existência. No dia em que conhecemos Jesus Cristo, passamos a viver realmente, porque sem Jesus no coração não existe vida no ser humano. Todos estão perdidos. Todos estão condenados sem Jesus no seu coração. E se essa é a condição, meu querido, de você, nesta noite, que se encontra aqui ouvindo essas palavras, não haja como este homem aqui da parábola, esse doutor da lei agiu. Porque no final nós vamos ver o que aconteceu com ele. Então, as pessoas que nós precisamos alcançar, elas estão perdidas. E eu tenho um texto no livro de Provérbios, meus irmãos, que realmente me deixa embaraçado, completamente, quanto à minha missão e quanto à realidade que eu tenho de estar vivo no meio dos mortos. Veja o que diz o texto: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres: eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra?
Sem dúvida, meus irmãos, esse texto deveria nos fazer curvar diante de Deus, clamar por misericórdia, Senhor, muda-me, muda-me. Porque quantas vezes nós passamos por pessoas carentes, necessárias, moribundas, feridas, machucadas, e nós não damos uma palavra sequer. Quanto mais levar para casa, pôr na hospedaria, investir alguma coisa numa vida assim. Penúltima coisa, meus irmãos, que Jesus nos ensina aqui, no desafio de anunciarmos o amor gracioso de Jesus ao próximo, é o ano de 2025, é necessário um envolvimento além da intenção. Veja o que diz os versos 34 aqui. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Agora o samaritano, meus queridos irmãos, passa a ocupar o centro do palco, e agora vem a mensagem principal. Observemos como esse homem ama. Não é como ele é bom, mas como ele ama. Ele viu nada de especial aqui. O sacerdote e o levita também, até aqui, mas não demonstraram amor, passaram de largo. Este homem, um herege banido, teve piedade. Porque a história entre judeu e samaritano é uma história triste. Samaritano era aquelas tribos, as 10 tribos do norte, que foram invadidos pelo rei de Samaria, e que um pouco ficou ali naquela região, um pouco das tribos ficaram naquela região, não foram levadas para o cativeiro. Mas sabe o que o rei da Síria fez? Miscigenou, fez com que os homens casassem com as mulheres da Síria, né? Da Síria, e as mulheres com os homens sírios. E então aqueles que ficaram ali se tornaram impuros aos olhos das 2 tribos do sul, que não foram invadidas dessa maneira. Aí nasceu Samaria, nasceu os samaritanos, e se odiavam, eles não se amavam, e viviam um ao lado do outro. Agora, quando você vê essa guerra no Oriente Médio, é tudo parente, meus irmãos, é tudo filho de Abraão. São todos da mesma estirpe, do mesmo linhagem, da mesma linhagem. Entrar nessa briga de família é como pegar cachorro doido pelas orelhas. É problema, é problema. Então, aqui, esse homem, olhando para aquele judeu, por quê? Ele sabia que era um judeu, a aparência, o jeito, as poucas vestimentas. Olhando para aquele homem, ele o amou. Ponto final. E fez tudo o que necessário seria para que aquele homem recuperasse a sua dignidade. A sua dignidade. Sabe, meus amados irmãos, esse homem era um homem realmente diferente na história, não só na história de Jesus, mas é o tipo de ser humano que Deus deseja ver em cada um de nós, seguidor de Jesus Cristo. É esse caráter, é essa atitude volitiva, voluntária, desprendida, que Deus deseja plantar com o seu amor no nosso coração.
É isso que, quando João fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa dimensão de amar a Deus e amar a si mesmo, ela só é real, ela só torna-se materializada, ela só torna mensurável, capaz de ser medida, quando alguém é o objeto de tudo aquilo que Deus nos deu, de tudo aquilo que Deus realmente colocou no nosso coração. E se há uma dificuldade, meus queridos irmãos, para evidenciarmos esse amor, exatamente nas nossas relações. Nós não temos dificuldade muitas vezes de dar os nossos bens. O Paulo diz isso: e que daria eu pegar todos os meus bens e dar aos pobres, mas não tivesse amor. Tem pessoas que fazem isso. Aliás, nós estamos vendo isso na mídia, né? Pessoas que morrem aí, quando os herdeiros vão atrás da herança, ele deu tudo para os outros e nada para a família. Deixou tudo para os outros. Teve uma que deixou para o cachorro. Brincadeira. Mas que coisa! Então, esse desprendimento é exatamente o que Paulo fala para nós em Romanos, a respeito do tipo de amor que Deus nos tem. Preste atenção quando Paulo fala em Romanos o seguinte: o que você entende disso? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de, 2 pontos, Cristo Jesus ter sido imolado, morrido, crucificado, morto por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí a gente lê isso, a teologia inunda a nossa mente, a gente perde a capacidade de entender o que Paulo está querendo dizer com a palavra pecador. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço e ofende a Deus. Um pecadeiro, uma pessoa que peca constantemente, alegremente, sorrateiramente, felizmente, todos os dias, ela é o que de Deus? Inimiga. Ela não ama a Deus. E se não ama, odeia. E se odeia, é inimigo. Então, quando Paulo diz isso, ele está querendo dizer, sendo nós ainda seus inimigos. Então, se Deus nos amou, sendo nós ainda inimigos dele, e esse amor mudou o nosso tipo de viver, então, meus queridos, nós precisamos tomar uma posição. Que tipo de amor nós queremos realmente demonstrar uns pelos outros? Como diz o texto, dar a sua vida pelos irmãos. E finalmente, meus queridos irmãos, demonstrar o amor gracioso ao próximo, o amor de Jesus gracioso ao próximo, envolve uma última necessidade. Que necessidade seria essa? Um coração arrependido de sua arrogância. Jesus termina a história e volta para aquele doutor da lei e pergunta para ele: amigo, qual destes 3 homens foi o próximo do que estava ferido? Naturalmente, a gente responderia: o samaritano. Mas sabe como aquele homem responde? Aquele, e esse aquele bem enfático de desprezo, que usou de misericórdia. E Jesus não deixou por baixo, né? Em santo amor, Jesus disse para ele: pois é, você entendeu, né? Vai e faz o mesmo. Diz a história que esse homem foi embora mesmo. E provavelmente estava lá no dia da crucificação gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque essa história deveria nos levar a cair de joelhos diante de Jesus e pedir perdão a Ele, por não sermos capazes de ter compreendido ainda o que é amar no padrão dele, o que é ser bom no padrão dele,
Por isso, quando aquele homem jovem chega para Jesus e faz a mesma pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: bom mestre. Jesus diz para ele: a ninguém chames de bom, porque só um é bom. Por que me chamas de bom? Porque só um é bom. Então nenhum de nós é bom o suficiente para chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tinha razão de fazer o que fiz com quem fiz. Não temos, nunca teremos, porque o que Deus exige de mim e de você é um amor gracioso, é um amor imensurável, é um amor que não tem medida, é um amor que esbanja, é um amor exagerado, é um amor que não mede consequência até ver que o objeto dele está de pé, que a pessoa para quem ele é dirigido está recuperada. Por isso, meus queridos irmãos, nesse ano de 2025, abramos os nossos olhos, entendamos a palavra amor não como um sentimento, mas é uma atitude. E das características mais evidentes disso é que quando o meu coração se dispõe a amar como Deus me ama, a minha vida, os meus relacionamentos mudam em todas as esferas. Não é só em algumas, não, é em todas, completamente. Que Deus nos ilumine e que Deus, nesse ano de 2025, nos faça entender que religião tem o seu lugar na nossa vida, a adoração tem o seu lugar na nossa vida, nosso jeito de se relacionar precisa ser melhorado, fundamentado numa só realidade: amar aquele que nos amou como a nós mesmos, amando o próximo, fazendo do próximo o alvo primordial do amor que Deus me deu. Amém? Que Deus nos abençoe.